Mateus capítulo 15, do versículo 29 ao 39. Hoje nós encerraremos o Evangelho, o capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Então, encerrando este capítulo 15, nós vejamos aí esses dois textos que tratam dos milagres que Jesus realizou às margens do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Como eu tenho dito, esse lago ele recebe 3 nomes na Bíblia: Lago de Tiberíades, Lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Tudo é o mesmo lugar. Como nós temos visto até aqui, desde o capítulo 15, versículo 21, desde o estudo da semana passada, Cristo ele se voltou para os gentios e deles também cuidou, porque aos gentios também foram abertas as portas do reino dos céus. Até então, no ministério de Jesus, ele falava com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, do capítulo 15, versículo 21 em diante, nós veremos Cristo falando e evangelizando também os gentios. Então vamos lá. Jesus realiza milagres junto ao Mar da Galileia. Capítulo 15, verso 29 a 39. Vamos ler juntos? Partindo Jesus dali, foi para junto do Mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para faltar? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Nós vamos dividir, do jeito que está aqui no texto, vamos usar essas 2 divisões. A primeira falando sobre a cura dos muitos enfermos, ali às margens, ou melhor, na colina. E depois a multiplicação, a segunda multiplicação dos pães e peixes. Então vamos usar essa divisão do jeito que está aqui. Então vamos ver primeiramente, muitos enfermos são curados às margens do Mar da Galileia. Nós não sabemos ao certo quanto tempo Cristo passou em Tiro e Sidom, conforme o verso 21 nos diz isso, que ele retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Nós não sabemos quanto tempo ele passou ali, mas dali ele foi para as margens do Mar da Galileia e ali curou a muitos enfermos, dando assim continuidade ao seu ministério entre os gentios, o qual começara ali com a mulher cananeia, que Marcos chama de Sírio-Fenícia, conforme lá em Marcos 7, 24 a 30, ele narrando essa história, ele chama essa mulher não de cananeia, mas de Sírio-Fenícia. Conforme o versículo 32, nós vemos que Jesus passou ali 3 dias com aquela multidão. Ali ao mar, à beira-mar, ele subiu numa colina, de onde assentando no chão, de onde ele assentou-se no chão, não está no gerúndio não, de onde ele assentou-se, fez a multidão assentar-se no chão,
A notícia da chegada dele ali espalhou-se rapidamente. Logo, muitas multidões. É interessante, né? A ênfase que Mateus dá. Muitas multidões. A ênfase é proposital, a fim de mostrar-nos a sua popularidade. Jesus já estava bem popular. As pessoas já ouviam falar, muitas pessoas já ouviram falar de Jesus. E por isso, muitas multidões foram ali onde ele estava. E a Bíblia diz que essas multidões trouxeram também seus coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros. Matthew Henry, ele observa o contraste entre o trabalho do pecado e o trabalho do Salvador. Ele diz assim: veja o trabalho do pecado. Transformou o mundo em um hospital. Quantas doenças diferentes os corpos humanos estão sujeitos. Veja o trabalho do Salvador. Ele vence os inimigos em benefício da humanidade. Todas as doenças estão sob o comando de Cristo para ir e vir conforme Ele ordenar. Nós precisamos, irmãos, olhar para as enfermidades que muitas vezes nos acometem. Nós precisamos olhar para as enfermidades de forma didática. Como assim? Primeiro, eu lembro do reverendo Ivan Ross, quando ele ficava resfriado, ficava doente, ele falava, esse resfriado, ele era da Nova Zelândia, então ele falava com sotaque, ele dizia assim, esse resfriado veio para me lembrar que eu não sou eterno. Ele dizia isso. E é verdade, né? Às vezes a gente fica tão apegado a essa vida que a gente esquece que a gente não vai ficar aqui para sempre. Graças a Deus, ainda bem, nós vamos para a glória eterna. A enfermidade, ela nos lembra disso. Olha, como que nós somos frágeis. Um simples vírus que entra no nosso corpo, põe a gente de cama, derruba a gente. Como nós somos frágeis. E a enfermidade também, ela nos ensina a sermos dependentes, porque quando a gente está doente, a gente precisa de alguém cuidar da gente. Então a enfermidade também acaba sendo uma boa professora de humildade, uma boa escola de humildade para nós. A enfermidade também, ela pode ser uma amiga. Em que sentido? Se ela for a última enfermidade que a gente tiver, significa que após essa enfermidade vem a glória eterna, vem a morte e a glória eterna. Então, o crente sempre deve olhar para a enfermidade e, é claro, não é gostoso ficar doente, eu não gosto de ficar doente, mas a gente deve sempre observar o efeito didático que uma enfermidade pode ter na nossa vida. Quanta coisa a gente pode aprender. Mas a mais importante de todas é saber que todas as enfermidades estão sob o controle da mão de Cristo. Nada foge do controle dele. Seja qual for a enfermidade, Cristo tem total autoridade sobre ela. E antes de buscar qualquer outro recurso humano, qualquer recurso da medicina, nós devemos recorrer, sim. A medicina é uma bênção de Deus para nós. Então nós louvamos a Deus por vivermos numa época com tantos recursos, mas seja qual for o recurso que a gente for usar, antes de tudo nós devemos buscar a Deus em oração e confiar nele. Não importa quanta tecnologia a gente tenha ao nosso serviço, ao nosso dispor. Temos que confiar no Senhor Jesus. Que verdade preciosa nós temos aqui também. A responsabilidade humana e a soberania de Deus ficam evidentes e inseparáveis. O que as pessoas podiam fazer, elas fizeram. Saber, elas podiam trazer seus enfermos. Elas trouxeram seus enfermos para Jesus. Mas o que elas não podiam fazer? Curar os enfermos. O que elas fizeram? Elas não fizeram nada. Só trouxeram e colocaram
as pessoas aos pés de Cristo. Interessante aqui o verbo que Mateus usa, né? E os largaram junto aos pés de Jesus. A ideia aqui não é de abandono, não. Aí eu larguei, deixei de lado, né? Não é essa a ideia. A ideia do largar aqui é exatamente aquela mesma em que Pedro responde para Jesus, quando Jesus, naquela pesca maravilhosa, quando Jesus fala para ele: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Aí Pedro diz assim: Senhor, nós lançamos a rede a noite inteira, jogamos a rede a noite inteira e nada pegamos, mas sob as tuas palavras lançarei as redes. A ideia aqui do lançar é justamente essa, né? Do largar aqui é justamente essa, de lançar, jogar aos cuidados de Cristo e confiar nele, né? Essas pessoas não podiam fazer nada para curar os enfermos, a não ser levá-los até Cristo. E Cristo, então, as curou, né? Destacamos ainda a importância da solidariedade. Aqueles enfermos não conseguiam ir por si só até Cristo. Precisavam de alguém os ajudando. Benditos são aqueles que conduzem os miseráveis a Cristo, né? Benditos sejam essas pessoas que conduzem os necessitados, os sofredores, os miseráveis a Cristo Jesus. Porque Cristo sim pode aliviá-los, Cristo sim pode socorrê-los, né? E a Bíblia diz que e os largaram junto aos pés de Cristo e ele os curou. Como afirma Hendrickson, a própria simplicidade do relato o torna ainda mais comovente, né? Olha com que simplicidade Mateus narra esse milagre, né? E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo seus coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram aos pés de Jesus, e ele os curou. Olha a simplicidade com que Mateus narra algo tão belo. Mas é justamente na simplicidade que a gente vê algo tão comovente, algo tão belo, não é mesmo? Né? E Hendrickson continua: até onde vai o registro, não se pergunta se uma pessoa era ou não gentia. Esse era um território gentílico. Não há nada que indique se o indivíduo inválido já havia aceito a Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, o que parece improvável, né? Não vemos aqui nenhuma manifestação de fé prévia, né, dos enfermos aqui para serem curados, né? Ou se, quem sabe, o enfermo ou aquele que o havia levado cria nele somente como operador de milagres. Nós não sabemos. Tudo o que importava era que tal homem ou mulher ou criança era carente de auxílio e que Jesus era capaz e solícito em oferecer tal auxílio. A única coisa que fica evidente aqui no texto é essa. Nós não sabemos quem eram esses enfermos, se eles criam ou não, se essas pessoas que levaram os enfermos até Jesus, se eles criam em Jesus apenas como um milagreiro, um operador de milagres, né? Como muitos hoje em dia, né? Nós não sabemos. Só sabemos de uma coisa: Cristo curou a todos, né? É a única coisa que nós sabemos. Isso aqui ressalta a misericórdia de Jesus, né? E a multiplicidade de enfermidades e moléstias que Jesus curou aqui ressalta o seu poder e autoridade sobre tudo, o que lhe dá direito de ser também adorado. E foi justamente isso que aconteceu, pois o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobraram a saúde, e os coxos andavam, e os cegos viam. Então glorificaram ao Deus de Israel. Interessante que a Bíblia não diz, e glorificaram ao seu Deus. Eles ainda viam o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como Deus de Israel, não o Deus deles. Mas eles adoraram a Deus, né, ao verem o que Jesus fez. Os gentios glorificavam ao Deus de Israel, e assim cumpriam-se as profecias do Antigo Testamento sobre Cristo ser a luz para os gentios, tal como observou Lucas, lá em Lucas 2:32, né, quando Simeão toma o menino Jesus nos braços, e diz, né, ele é a luz para os gentios,
né? Salvação para o povo, para o seu povo, e luz para os gentios, né? E isso é uma profecia do profeta Isaías, lá no capítulo 42, 6 e no capítulo 49, 6 de Isaías, né? Quanta diferença nós vemos entre os gentios e os fariseus, não é mesmo? Estes, né, os fariseus, blasfemavam do Deus de Israel quando viam Jesus fazer um milagre. Os gentios o adoraram quando viram o que Jesus fez, né? Aqueles que tinham a lei de Deus nas suas mãos, se diziam intérpretes da lei, ao verem o Filho de Deus agindo, blasfemavam de Deus. Aqueles que viviam na escuridão das trevas do pecado, ao verem Jesus realizar o milagre, não tiveram dúvidas, louvaram a Deus. E aqui nós temos uma outra verdade importante, embora não esteja escrito aqui na nossa apostila, mas é uma verdade muito importante. É Cristo quem nos conduz na adoração a Deus. Nós não temos dirigentes de louvor, como muitos pensam por aí, né? Fulano é dirigente de louvor lá na igreja. Não. É Cristo quem nos conduz na adoração a Deus. Temos um maestro aqui que rege, né, dá o andamento. Isso é outra coisa. Mas não é Ele que nos conduz a Deus em oração. Quem nos conduz a Deus na adoração é o Senhor Jesus. A nossa adoração a Deus passa primeiramente pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Se nós não adorarmos a Deus por meio de Jesus, não adoramos a Deus. Não é adoração. Isso é fundamental no nosso culto. É vendo o que Cristo fez que nós adoramos a Deus. Cristo nos revela a Deus. Vamos em frente. Alguma pergunta até aqui? Podemos ir em frente? Vamos lá então. A segunda multiplicação dos pães e peixes. Do versículo 32 ao 39. Tenho compaixão desta gente. Jesus olha para aquelas pessoas e diz para os discípulos, eu tenho compaixão desta gente. 3 dias estão aqui comigo, me acompanhando, não tenho o que comer. E aí então o Senhor Jesus chama os discípulos e diz isso para eles. E o seu objetivo aqui, chamando os seus discípulos, revela-lhes sua compaixão por aquelas pessoas. Seu objetivo também foi mover o coração de seus discípulos. E a compaixão pelos miseráveis, é a compaixão pelos miseráveis um dos indicativos que alguém é discípulo de Cristo. Se nós não temos compaixão dos que sofrem, dos que são necessitados, aqui fala-se de coisas materiais, necessitados de alimento, o básico para sobreviver. Se nós não formos movidos por essa compaixão, nós não podemos ser identificados como discípulos de Cristo. Porque o discípulo de Cristo, ele se condói do que sofre. Ele tem compaixão do que está sofrendo. E aqui a Bíblia diz que essas pessoas estavam ali por 3 dias com Jesus. Ao revelar-lhes sua preocupação com aquelas pessoas, em não despedi-las após 3 dias sem terem o que comer e onde comprar, a pergunta dos discípulos, lá no versículo 33, onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Essa pergunta soa muito estranha aos nossos ouvidos, especialmente porque eles já haviam passado por uma situação idêntica ao que Cristo, idêntica quando Cristo alimentou mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixes, conforme vemos lá em Mateus 14, do versículo 21, versículo 13 ao versículo 21. Há pouco tempo eles haviam visto esse milagre. Eles estavam na mesmíssima situação,
O lugar em que estavam era inabitado, eles falam que era deserto, né? Era inabitado aquele lugar. Não havia onde pudessem comprar comida, mas diante deles estava aquele que podia e pode fazer brotar a vida no deserto. E eles viram isso acontecer. Então não se trata aqui de algo inédito, algo que eles até então, na primeira vez até entenderíamos essa pergunta deles aqui, mas na segunda vez. Existem alguns intérpretes que querem dar uma colher de chá para os discípulos aqui, dizendo o seguinte: não, eles sabiam que Jesus, eles criam que Jesus poderia fazer um milagre. E aqui eles estavam como que induzindo o Senhor Jesus a fazer novamente o milagre. Sabe quando você usa, dizem, né, psicologia reversa com a criança? Você fala o contrário para ver se ela faz o que você quer que ela faça. Então aqui eles estavam fazendo algo parecido com Jesus, meio que como uma psicologia reversa, né? Olha, senhor, não tem pão, não tem pão, não tem onde comprar. E aí? Né? Mas isso é um absurdo. Eles aqui estavam novamente deixando de contemplar o poder de Cristo e se esquecendo do que Cristo já havia feito. Infelizmente aqui eles estavam movidos, não vou dizer pela incredulidade, mas eles estavam aqui olhando para a dificuldade em vez de olhar para Jesus. Sim, irmão? Não. Não, mas sim, mas eles criam em Jesus, ainda que se fosse uma fé, vamos dizer, vacilante, uma fé oscilante, né? Mas eles já tinham a fé, né? Eles já tinham a fé. O Espírito Santo veio como cumprimento da profecia, né, do Antigo Testamento, mas não é o caso aqui, né? Quantos pães tendes? É a pergunta de Jesus. No versículo 34. A pergunta de Cristo ressalta ainda mais a grandiosidade do milagre que estava por realizar. Os números aqui diferem um pouco dos números da primeira multiplicação de pães e peixes, né? Aqui foram 7 pães e alguns peixinhos. Lá a gente sabe que foi 5 pães e 2 peixes. Dá a impressão que peixinhos aqui, no caso, eram menores, né? Não sei. Mas a quantidade difere um pouco. Aqui foram algo em torno de 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Lá foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças também. Aqui sobraram 7 cestos cheios. Lá foram 12. Também difere um pouco a narrativa. Enquanto aqui se diz que ele fez as multidões se assentarem no chão, verso 35, pois a estação do ano era outra, aqui já estava entrando o inverno, né, indo para o inverno, e a relva estava seca. Na primeira multiplicação as pessoas se assentaram na relva, porque era primavera, né? Aqui nada se fala dele olhar para o céu enquanto dava graças, tal como fez na primeira multiplicação, mas com certeza ele fez, né? Ele orou ao Pai, né? Em ambas, ele, após dar graças, partiu os pães e os peixes, e os deu aos discípulos, para que estes dessem às pessoas. Em ambas, todos se fartaram, chegando até a sobrar, né? Versículo 37. Outras diferenças houveram entre as duas ocasiões. Na primeira multiplicação, Cristo supriu aos judeus. Na segunda, aos gentios. Os cestos também eram diferentes, né? Não só em número, mas também na quantidade, né, ou na capacidade de cada cesto. Na primeira multiplicação, a palavra para cestos é o grego kofinos, apesar de em número maior, eram menores do que os da segunda, que eram cestos largos e maiores, chamados de espures.
Na primeira multiplicação, as multidões ficaram um dia apenas com Cristo. Aqui na segunda, passaram 3 dias. Na primeira, tentaram aclamá-lo rei. Na segunda, nada fizeram, né? Essas diferenças são importantes para destacarmos o fato de que são 2 milagres distintos, né? Muitos comentaristas que seguem uma linha mais liberal, ou a linha liberal, eles dizem que aqui Mateus está narrando 2 vezes o mesmo milagre, mas não é. Então essas diferenças mostram que são 2 milagres distintos. Mas o que chama a atenção é, o mesmo milagre que Jesus fez para os judeus, ele também fez para os gentios. Mostrando aqui que não há diferença para Deus entre gentios e judeus. O povo de Deus é formado tanto de um quanto de outro povo. Não há qualquer privilégio dado aos judeus e retido aos gentios. A ideia aqui é justamente essa: o Evangelho é a salvação para todo o que crê. Para todo o que crê. Cristo não veio só para os judeus, ele veio também para os gentios, né? Uma vez que as multidões haviam sido abundantemente supridas, ele as despediu. A seguir, ele entrou no barco no qual ele viera e partira para o território de Magadã, diz o verso 39. Né? Marcos chama essa região de Dalmanuta. Você pode ver isso lá em Marcos, eu não pus a referência aí, mas é Marcos capítulo 8, se não me engano, verso 10. Marcos 8, 10, ele fala: logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Né? Uma redação numa variante textual, né, que é uma cópia do original, do texto original, traz a palavra Magdala, de onde Maria era, né? Maria de Magdala, Magdalena, né? É que na nossa pronúncia a gente engole o G, né? Fica Madalena, né? Mas é Maria de Magdala. Visto que a travessia teria sido da costa oriental para a costa ocidental do Mar da Galileia, e que ao sul da planície de Genezaré foi descoberta uma caverna com o nome de Dalmanuta, bem semelhante ao Dalmanuta lá de Marcos, né? Parece que foi nesse ponto, ou perto dele, o lugar da praia ocidental em que Jesus desembarcou. Eu esqueci de colocar um mapinha aqui para vocês, né, para vocês terem uma ideia. Mas se você pegar um mapa dessa região que tem o lago de Genezaré, não estou ligado aqui o data show. Você vai ver ali da região do Oriente ao Ocidente ali, você vai ver bem ao sul, né, bem mais ao sul, você vai ver ali a região de Dalmanuta. Foi naquela região ali em que aconteceram esses fatos aqui, né? Aplicação prática para nós, irmãos, partindo para o encerramento aqui. Um contraste intrigante há entre as multidões dos gentios e os discípulos de Cristo. As multidões, tendo ouvido falar do poder de Jesus, creram e levaram a ele seus enfermos para serem curados. Já os discípulos, mesmo tendo visto o poder de Cristo e estando novamente diante da mesma cena, em vez de dizerem: Horas, ele é capaz de multiplicar esses poucos pães e peixes, tal como fizera antes. Em vez de dizer assim, vieram com a mesma indagação de antes: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? A nossa confissão de fé está relacionada à nossa memória. Não podemos jamais nos esquecer do que Cristo fez por nós, né? Quando eu falo confissão de fé aqui, eu estou falando aqui da nossa fé em Cristo Jesus, né?
Mas pensando nos nossos símbolos de fé, confissão de fé, breve catecismo, catecismo maior, que são em formas de perguntas e respostas, feitos para serem memorizados mesmo, é justamente com essa ideia, de que, puxando pela memória, nos lembremos do que Cristo já fez por nós e continuemos confiando nele. Né? Para a nossa reflexão aí, questão para reflexão. O Evangelho de Cristo não pode ser limitado a um povo somente. Ele é a salvação para os povos e luz para os gentios. Lucas 2, 31 a 32. Nós vemos isso. Sim, irmão. No caso dos judeus, sim. Lá da primeira multiplicação, sim.